Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 31. Leamos todos a uma só voz. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Podem parar. A igreja pode assentar-se. Jesus, quando ele está ainda em forma humana, junto com todos nós, seres humanos, ele passa por dois sentimentos que são os piores que nós podemos receber enquanto seres humanos. Jesus, ele é traído e ele é rejeitado. Alguém aqui gosta de se sentir rejeitado? Eu tenho prazer à rejeição. Alguém gosta? Ninguém gosta. Alguém gosta de traição? Ah, como eu gosto de ser traído, quero ser traído. Alguém pensa isso? Não. De tal modo que Jesus, ele é traído e é rejeitado. O traem quando o apresentam e eles dizem o quê? Não conheço. Ele está na Via Crucis e daqueles 11 homens que sobraram, porque em tese Judas já tinha se enforcado, daqueles 11 homens que sobraram, nenhum sequer aparece para ajudar a carregar a cruz. Nenhum. Quando ele está diante da cruz, você tem a figura de João e de Maria diante de Jesus, mas a Bíblia não cita os demais. E quando ele suspira ou expira e morre, quem está diante dele é um soldado romano, que diz o quê? Este realmente era filho de Deus. E agora, esses mesmos homens que o traíram e o rejeitaram, se encontram no cair da tarde daquele dia, no domingo, daqui a pouco. Eles se encontram dentro de uma casa, são 10 homens, porque a gente já sabe no texto que Tomé não estava dentro da casa. Esses 10 homens se encontram trancados dentro de uma casa com medo dos judeus. Eles não têm medo de Jesus? Aqui no texto não. Eles têm medo de quem? Dos judeus. Mas por que eles não têm medo de Jesus? Eles não traíram Jesus? Eles não rejeitaram Jesus? E por que eles não têm medo de Jesus? Vocês sabem por quê? Há vários que não acreditavam na ressurreição. Há vários textos das Escrituras que apontam que eles não acreditavam na ressurreição. Porque se eles acreditassem na ressurreição, sequer teriam traído ou rejeitado. Mas eles não acreditavam, e é óbvio. Quem acredita em um primeiro momento em um homem que se apresenta e diz: olha, eu vou ser entregue, vou ser morto, vou ser crucificado, vou ser morto, vou ser sepultado e depois de 3 dias eu vou voltar. E o boato é de que ele ressuscitou, mas cadê? Por que ele ainda não apareceu para todos nós? E aí o cenário que já é de terror, porque são 10 homens dentro de uma casa, um tremendo domingo à tarde, até com as janelas fechadas, escondidos, o quadro piora na mente deles, porque quem aparece não é apenas um judeu. Ele tem medo dos judeus? Sim, então aparece um judeu. Mas quem é esse judeu? Aquele que falou tudo o que ia acontecer e foi traído e rejeitado. Você acha que para os discípulos o quadro melhorou ou piorou? Piorou. Mas é interessante como Jesus fala com eles, porque Jesus, o traído e o rejeitado,
A Bíblia diz que ele se pôs-se no meio daqueles 10 homens e disse-lhes o quê? Paz seja convosco. Por que Jesus diz isso, gente? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vi um vídeo de uma mulher que foi parada em uma estrada por um policial americano. Ela estava acima do limite de velocidade. E ele para aquela mulher para dar ciência a ela que ela ultrapassou o limite de velocidade. E ela começa a dizer, sim, ok, pois não, tá, é o que o senhor diz. E ele olha para aquela mulher e diz, eu estou sentindo aspereza na sua voz. Por quê? E ela diz, é porque de onde eu venho, a gente não confia em policiais. A senhora está ciente que a senhora ultrapassou? Estou sim. A senhora está bem? Há algo que eu possa fazer pela senhora? Uma jovem senhora. E ela vai começando a calar-se, vai começando a entristecer-se. E o policial chega e diz, a senhora está tendo um dia ruim? E ela diz, meu dia está sendo péssimo. Eu estou há 4 meses limpa do vício. E tenho tantas coisas que eu preciso organizar na vida, mas eu estou tendo um dia ruim. E o policial se vira para ela ainda dentro do carro, e ele pergunta, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E ela diz, não. Você quer um abraço? E ela diz, sim. Ela tira o cinto de segurança, abre a porta, abraça-se àquele policial e chora. É basicamente o que Jesus faz aqui. Porque há ali 10 homens, não são 11, porque o texto mais para frente vai dizer que Tomé estava fora, não viu o que aconteceu, mas aqueles 10 homens, eles estão com medo dos judeus. E agora que Jesus apareceu, piorou. Porque nós o traímos, nós o rejeitamos. E agora ele volta. Se a função dele como Messias, que é reinar para sempre, do nada inclui morrer como ser humano, qual é a função dele agora, ressuscitado? Será que ele volta como espírito da vingança? Será que ele volta como um anjo da morte lá no Êxodo? E Jesus aparece. Só que Jesus, ele sabe o que aquelas pessoas estão sentindo. Ele sabe o que elas estão passando. E é por isso que ele se coloca no meio de todos. E a primeira coisa que ele diz, a quem o traiu, a quem o rejeitou, a quem o abandonou, a quem não o perdoou pelo que se passou, a quem se sentiu enganado, ludibriado, ele olha para aqueles homens e se coloca no meio, o que ele traz? Eu lhes desejo a paz. Paz. Você que está aqui nessa manhã, você que assiste essa mensagem, em meio a tantas circunstâncias onde você admite seus erros, admite sua trajetória falha, a primeira coisa que é necessário ter é paz. Aquele policial não podia deixar de dizer à mulher que ela estava acima do limite. Ele não podia deixar de dizer à mulher que ela estava sendo áspera. Mas ele também entendeu que não podia deixar de dar a ela um abraço. Por quê? Porque ele sabia que aquela mulher precisava de paz, independente de todas as patadas que ela deu nele. Paz. Talvez você nesta manhã esteja profundamente conflitado pelas circunstâncias naturais da vida. Em casa as coisas podem não estar bem, normal. No trabalho as coisas podem não estar bem, acontece. Dentro de nós as coisas podem não estar bem, que difícil. Mas é necessário nesse momento, a primeira coisa a se fazer, volte ao seu eixo de paz. Porque se você estiver com medo,
trancado, de janelas fechadas, nada de bom vai acontecer. Se você se aquartelar, se você arrefecer, nada de bom vai acontecer. Jesus, ele chega, e a primeira coisa que ele quer transmitir àqueles homens é paz. Você conhece alguém que está em profunda crise, que está em agonia, que está aflito? Uma pessoa que foi traída ou rejeitada, ou que traiu e rejeitou alguém, não importa. Você tem que ser um portador da paz, independente de certo ou errado. A Bíblia diz que aquilo que você dá para alguém, se a pessoa não quiser, retorna para você. Se você apresenta paz, você receberá paz, independente do estado, se a pessoa aceitou ou não. E dizendo isto, olha só como os homens estavam tão desesperados. Se o medo era dos judeus, com Jesus agora ali, o traído, o rejeitado, que comprova com a ressurreição que ele é quem diz ser, agora piorou. Piorou tanto que Jesus tem que dizer para eles, e dizendo isto, paz seja convosco. O que Jesus faz? Lhe mostrou as mãos. E lhe mostrou o quê? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o... Mas quando Jesus disse, paz seja convosco, eles não tinham visto Jesus ainda não? Já, não já? Quando Jesus se põe no meio deles, eles ainda não estavam vendo Jesus? Mas Jesus sabe que é algo tão fantástico de se acreditar, e ainda não existiam esses termos, histeria coletiva, inconsciente coletivo, embora não existisse isso ainda, Jesus sabe que aqueles homens precisam compreender, naquele momento, que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que falou todas aquelas coisas, incluindo quantas vezes se deve perdoar. É Ele mesmo. E por isso que Jesus, ele não faz um discurso teológico. Ele não vai tratar de pactos, de doutrinas. Não. O que ele faz? Ele apenas mostra que ele é ele mesmo. Ele mostra as mãos. Aí ele mostra o lado. E os discípulos reconhecem que aquele homem que está ali na frente, quem que é? É o mesmo que passou por tudo aquilo com eles. Se você está passando por um momento de agonia, de tristeza, de dor, de euforia, de ansiedade, lembre-se, que o Jesus que você vê adorar nesta manhã é o mesmo Jesus que sempre esteve com você. Esteve com você na doença e na cura. Esteve com você nas derrotas e nas vitórias. Esteve com você nas alegrias e nas dores. Ele é o mesmo. Mas na nossa mente parece que muitas vezes as coisas são bloqueadas. Nós achamos que aquilo que fizemos é tão mortal, é tão terrível, é tão ruim, que Deus até deixa de ser Deus de perdão. E alguns dizem, não, mas Deus também é justiça. Tá, mas e aí? Faz o que com isso? Não, mas Deus também é vingança. Tá, legal, tudo bem, mas faz o que com isso? Ele é tudo isso. E ele também é o quê? Qual é a essência de Deus? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é vingador, não é isso? Ué, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é repressor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Você esqueceu disso? Quantas vezes eu esqueço disso? E a gente tem que parar no cotidiano, o fluxo do que está vivendo, segurar um pouco, respirar fundo e lembrar, espera aí, Jesus é o mesmo hoje e sempre. Não tem nada perdido para Deus. Para Deus não há impossíveis.
Tudo Deus pode fazer se Ele quiser, e Deus só vai fazer o que for o melhor, porque fulano é para mim, Deus só vai fazer o que for o melhor para a vida de fulano, ou de Beltrano, porque fulano é filho de Deus, e Deus ama todos os seus filhos com o amor que só pode vir dEle. Igreja, nós precisamos de paz, e precisamos reconhecer que o Deus que adoramos, é o Deus que adoramos desde sempre. A única novidade que há, são as formas como Ele demonstra quem Ele é para nós. Há ainda o verso de número 21, onde a palavra do Senhor diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Parece que agora Jesus observa para eles se alegrando. Olha como é que são as coisas. Para eles reconhecerem que aquele que estava ali na frente era o próprio Jesus, Jesus tinha que mostrar o que para eles? Mostrou e mostrou o. Foi justo as duas áreas que eles vacilaram, né? É a prova inequívoca que ninguém sequer tentou ajudar. Porque se tivesse tentado ajudar, diria, o senhor está com a marca na mão, né? Olha o talho que eu tive, tentei tirar o senhor da cruz, olha o que o cachorro fez comigo aqui, ó. Mas ninguém tinha essa marca de ter tentado ajudar Jesus. Mas Jesus tem a marca de ter sido traído e rejeitado também por eles. E aí, conforme eles se alegram em ver que aquele que está na frente é o mesmo que passou 3 anos com eles, Jesus então repete, paz seja convosco. Aí Jesus dá o primeiro passo do novo nível do relacionamento. Assim como o Pai me enviou, eu também vos. 3 anos Jesus está fazendo o quê? Vem aqui, povo, vem cá, junta aqui. Aí eles vacilam, Jesus diz o quê? Fiquem aí, vou para o monte sozinho. Aí eles se recuperam, Jesus diz o quê? Junta aqui, vem todo mundo aqui. E agora que aqueles homens acham que vão finalmente receber uma masterclass, vão ter um momento onde finalmente o Messias vai derrubar Roma, chegou reinando. Aí Jesus dá o outro nível do relacionamento, agora ressuscitado. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O relacionamento não se continua igual, mudou. Dificuldade nossa, em momentos de traição, rejeição, abandono, tristeza aguda, ansiedade em relação a algo que nós fizemos ou que alguém fez conosco, nós achamos que sempre vamos resgatar o relacionamento antigo. Isso não acontece nem nas Escrituras. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ninguém vai ficar preso a mim, dizendo, me perdoa, me desculpa. Não. O nosso ministério prossegue. O Pai me enviou. E vocês vão receber a mesma coisa que o Pai fez comigo. Se o Pai me enviou, eu também envio vocês. Queridos, neste tempo que nós vivemos tempos de envio. Você pode estar aqui nesta manhã, chateadíssimo com o seu trabalho, chateadíssimo com a sua família, chateadíssimo com as determinadas circunstâncias mais particulares da sua vida. Aí vem Jesus e mostra que Ele é o mesmo de hoje e de sempre. Aí vem Jesus e lhe traz paz. Aí vem Jesus e diz o quê? Assim como o Pai me enviou, eu também te envio. Você já parou para pensar na perspectiva de que se você está no seu trabalho, talvez, porque foi Deus que te enviou? Te enviou para quê? Para trabalhar, para tirar o sustento, para dar a alegria dos seus que dependem de você, terem o sustento. Essa é a primeira coisa que tem de crente hoje rodando no mercado de trabalho, porque quer evangelizar, quer fazer isso, quer determinada hora ajoelhar no meio do escritório. Trabalho é para trabalhar. Vai trabalhar. Amigo de trabalho tem uma classificação. Qual que é o nome?
Qual que é o nome? Você quer tratar como se fosse, te amasse mais como teu pai, como tua mãe? É o irmão que tu não teve? Meu Deus! Você tem que entender para onde você está sendo enviado. Você está sendo enviado para o trabalho? Foi Deus que te enviou? Se foi Deus que te enviou, Ele já sabe o que você tem que fazer lá. As palavras falam. E a conduta? Ela mostra. A conduta evidencia. De tal modo, queridos, que você pode estar chateadíssimo com a sua família, mas Deus escolheu essas pessoas, escolheu você para elas. Você não está chateadíssimo com coisas que ocorrem internamente dentro de você. Não se sinta castigado. Sinta-se enviado. Deus está enviando você. Verso de número 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o... E a primeira coisa que ele faz, ao descer sobre aqueles homens, o Espírito Santo, ele diz, o primeiro compromisso, expulsar Satanás, batalha espiritual, formação em doutor em divindade, não é isso? Ué, eu estou falando o evangelho dos dias de hoje, né? Quando aquele que traiu e rejeitou recebe a paz, se alegra porque encontra-se com Jesus, recebe o Espírito Santo, Jesus diz que o primeiro compromisso dele é: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes, e se lhos retiverdes, são o quê? Qual que é o tema aqui? Ainda não é relacionamento? O que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Vocês receberam o Espírito Santo, e agora a primeira coisa a fazer, vocês precisam aprender a perdoar. Porque quando você perdoa, você é perdoado. Mas quando você não perdoa, você não é perdoado. Um pastor tão querido, certa vez me contou a história da sua tia, que passava mal, ia a médicos, vários médicos, e nada de encontrar, e exame daqui, dali, plano de saúde cobrando, que afinal de contas era muito exame, o que está acontecendo? Até que ele, sobrinho, tem assim, dá uma coisa na cabeça dele, a tia está acamada, ele chega até ela, senta na cabeceira da cama e diz: tia, a senhora está acordada? Estou sim. Tia, a senhora está cada dia mais doente. Estou sim, meu sobrinho. Tia, a senhora brigou com alguém? Silêncio. Aí aquele silêncio foi tão grande que ele abaixa a cabeça para ver o olhinho da tia e ele faz uma pergunta: tia, há quanto tempo a senhora está sem perdoar essa pessoa? E ela começa a segurar com força o travesseiro e diz: eu nunca vou perdoar pelo que eu passei, a humilhação que essa pessoa me fez foi terrível, ela não merece o meu perdão. E aquele sobrinho pastor, olhando o rostinho da tia dele, faz aquele carinho no cabelo e diz: tia, a Bíblia diz que se nós não perdoarmos os pecados, nossos pecados também não são perdoados, tia. A senhora precisa perdoar para seguir em frente. E aquela mulher começa a se contorcer, porque ela não quer de forma alguma abrir mão do que ela acha que é o controle. Até que o Espírito a quebranta, e o sobrinho diz: tia, eu já estou ajoelhado aqui. Faz uma forcinha, ajoelha aqui do meu lado, vamos orar. E ela se ajoelha, e ele ora, e daqui a pouco ela simplesmente diz: Senhor, tu sabes o ultraje que fizeram a mim, mas diante da tua palavra, eu quero renunciar a esse ódio, eu quero renunciar à tristeza, à amargura,
eu entrego tudo nas mãos do Senhor, e que a sua vontade seja feita sobre essa situação. E assim que ela fala isso, ela volta para a cama e se deita. E quando o sobrinho pastor sai, o tio dele, o marido, já está à porta. E ele olha e diz: olha, eu só não entrei lá porque você é pastor, mas o que foi que aconteceu com a minha esposa? E o sobrinho diz: tio, acho que a tia perdoou. Aí esse homem, ali mesmo, dobra os joelhos e diz: louvado seja Deus, porque o Senhor restaurou a minha esposa. Depois o tio contou para o sobrinho quem foi, o que fizeram, mas isso não vem ao caso. O que importa é que no dia seguinte, a tia estava normal, como se nada tivesse acontecido, como se nem lembrasse o que ocorreu, o tanto que passou. Por quê? Porque pela primeira vez ela confiou no que Jesus disse. Crer, nós cremos. Estamos na igreja, é domingo, a gente se arrumou, a gente está aqui, a Bíblia está aberta, a gente crê. O problema não é crer, o problema é confiar. Ela confiou e acordou bem. Claro, todos nós ficamos doentes, muito doentes. Há tempos e tempos, às vezes, de muita enfermidade. Mas há determinadas coisas que nos eclodem, que são fruto de falta de perdão. E se Jesus perdoou os seus discípulos, nós devemos perdoar também.